Bom, irmãos, então, conforme nós já havíamos anunciado, chegou então o momento para a gente expor o assunto da lição da Escola Sabatina desta semana, o assunto que realmente é um assunto bastante importante. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de estarmos aqui à frente desse trabalho, e a lição que vamos estudar vai falar justamente sobre a tardança e o clamor da meia-noite. Então esse assunto é muito abordado na questão profética, e como a gente desvendar e como a gente colocar ele em cada verso no seu devido lugar. Então poderia sugerir a seguinte pergunta: por que já estamos começando a falar de parábola das 10 virgens? Já diretamente começando pela tardança e não pelo verso 1. Então estou fazendo um breve esboço, e para explicar para os irmãos que justamente foi aqui na tardança que aqueles irmãos começam a perceber que a parábola das 10 virgens estava com eles tendo algum tipo de aplicação. Então é o que nós vamos então abordar nesse primeiro momento. Então o verso áureo nos diz o seguinte: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então o verso áureo já entra diretamente nesse aspecto da tardança. E qual não deve ser então a nossa preocupação em compreender esses pontos, para que nós realmente tenhamos uma bússola, um norte que nos guie diretamente nesse aspecto. O assunto até agora abordado foi justamente a mensagem do primeiro anjo, a qual começou lá em 1798 e vem se descerrando profeticamente ao longo do tempo, passando por vários pregadores. E agora nós vamos adicionar a essa mensagem angélica a questão da parábola das 10 virgens, a qual a irmã White, de forma histórica, comentando já quando ela escreve o Grande Conflito, quando ela escreve o Parábola de Jesus, quando ela escreve o Vida e Ensino, o primeiro escrito, são esses livros que dão respaldo justamente a essa verdade tão plena, tão clara, de uma verdade de despertamento, uma verdade que coloca cada um de nós diretamente para nos fazermos um preparo, porque é uma mensagem de misericórdia, a mensagem da parábola das 10 virgens. Então é mexendo nesse aspecto que a gente foi, ao pesquisar, a Deus enviar essa luz a respeito desses temas, e agora de uma forma mais ampla, mais profunda, nós então temos a oportunidade de abordarmos a mesma. Vamos então para a primeira pergunta, que nos diz o seguinte, dessa lição 8. Apesar da perplexidade e dúvida, onde os sinceros ainda encontravam consolo? E por que se sentiam seguros da guia divina na experiência pela qual haviam passado? O verso de Salmos 119, verso 11, um texto bastante conhecido, a gente falava isso desde a época da escolinha das crianças, né? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então esses irmãos agora que haviam proclamado que Cristo viria dia 18 de abril, e chega dia 18 de abril, Cristo não vem. Olha só o que acontece. Esse texto, esse versículo de Davi, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, então é onde eles firmaram o entendimento, né? Não se deixaram levar pela corrente de incredulidade. O Grande Conflito, na página 391, diz o seguinte: quando se passou o tempo em que pela primeira vez se expirou a vinda de Cristo, ou seja, 18 de abril, na primavera de 44, os que pela fé haviam aguardado o seu aparecimento ficaram por algum tempo envoltos em perplexidades e dúvidas. Embora o mundo os considerasse inteiramente derrotados e julgasse provado que tivessem seguido uma ilusão, sua fonte de consolo era ainda a palavra de Deus.
Muitos continuaram a pesquisar as Escrituras, examinando de novo as provas de sua fé e estudando cuidadosamente as profecias para obterem mais luz. Observe os irmãos que mesmo no período da tardança, eles não sabiam por que é que Cristo não havia vindo naquela data. Porém, na tardança, mesmo eles dormindo, eles continuavam o quê? A pesquisar qual foi a razão que Cristo não viera nessa data, sendo que as contagens proféticas estavam até então, segundo a concepção deles, totalmente correta. Aí continua assim a leitura. O testemunho da Bíblia em apoio de sua atitude parecia claro e conclusivo. Sinais que não poderiam ser mal compreendidos apontavam para a vinda de Cristo como estando próxima. A bênção especial do Senhor, tanto na conversão de pecadores como no avivamento da vida espiritual entre os cristãos, havia testificado que a mensagem era do céu. E, posto que os crentes não pudessem explicar o desapontamento, sentiam-se seguros de que Deus os guiara na experiência que haviam passado. Olha que ponto importante aqui. Hoje, muitas vezes, nós observamos a atitude muito impulsiva, de nosso semelhante, quando alguma coisa dá errado, quando algum texto parece que desmonta todo o conjunto, nós entramos em pânico, vamos assim dizer. Falta muitas vezes a fé, falta muitas vezes a maturidade de observar que uma passagem do Senhor, ela não destrói a outra. Toda a passagem ela tem o quê? Ela tem a sua aplicação no tempo exato, de forma concordante. Nós estudamos a vida de Guilherme Miller. Ele ficou encantado justamente com isso. Quando ele observou que a palavra de Deus ela era o quê? Ela era autoexplicativa. Mas quando tinha passagem que ele não conseguia direcioná-la, ou aonde ele deveria encaixá-la, o que ele fazia? Diz que ele não avançava na pesquisa enquanto ele não tirava toda sombra de dúvida. Então aqui também esses irmãos chegaram a essa conclusão. Agora, Cristo não viera dia 18 de abril. E como é que eles avançariam? Ou como é que eles desanimariam relacionada depois de ver tantas coisas claramente descerradas de forma benéfica à vida espiritual, ao despertamento, ao avivamento de cada um deles? Então eles chegaram à conclusão que não tinha como descrer dessas verdades. Era verdade, não tínhamos como duvidar, Deus estava na direção desse trabalho, a vinda de Cristo estava às portas, as profecias relatavam isso, então era preciso ficar como? Conforme as últimas 3 linhas. E posto que os crentes não pudessem explicar o desapontamento, sentiam-se seguros de que Deus os guiara na experiência, porque haviam passado muito, embora estavam dormindo, mas seguros que Deus até ali os havia guardado. Então assim fica respondida a primeira pergunta, que apesar das dúvidas e perplexidade, os sinceros, o consolo deles estava onde? Fé em Deus e em sua palavra. E por que se sentiam seguros? Porque viram naturalmente que Deus os havia guardado até ali e guiado eles também. Segunda pergunta: qual era um dos textos bíblicos que lhes animava a esperar pacientemente? E para que ponto desta profecia haviam atentado já em 1842? Então veja bem, irmãos, que durante esse período da tardança houve muita perplexidade, mas era preciso eles fazerem uma autodefesa para o psicológico, para a sua fé. Assim nós devemos tirar lições também para o nosso dia a dia. A nota nos diz o seguinte, da página 391 392 do Grande Conflito: entretecida com as profecias que tinham considerado como tendo aplicação ao tempo do segundo advento, havia instrução especialmente adaptada a seu estado de incerteza e indecisão, e que os animava a esperar pacientemente na fé, segundo a qual o que então lhe era obscura a inteligência se faria claro no tempo devido. Então, com tudo que eles estavam na incerteza, no tempo certo nós iremos compreender. Essa era a forma em que eles agiam, os sinceros. Entre estas profecias estava a de Abacuque, capítulo 2, de 1 a 4.
que diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. E eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Olha que coisa importante. Já eles em 1842, observando toda essa experiência, o texto que agora, aliás, eles então estavam se firmando, era justamente nesse: no tempo determinado vai se cumprir a profecia, no tempo determinado. Então, mas se tardar um pouco mais, espera. Então, mesmo no período da tardança, eles se fortaleciam com esse texto. E agora, em 1842, a pergunta é dita: o que é observado? É observado o cumprimento desse texto, lá quando foi trazido então por Carlos Fichte. Diz-nos o seguinte, a sequência da leitura: já em 1842, a ordem dada nesta profecia de escrever a visão e torná-la bem legível sobre tábuas, a fim de que pudesse ler o que correndo passasse, havia sugerido a Carlos Fichte a preparação de um mapa profético, a fim de ilustrar as visões de Daniel e do Apocalipse. A publicação deste mapa foi considerada como cumprimento da ordem dada a Abacuque. Todavia, ninguém naquele tempo notou que uma visível demora no cumprimento da visão. Um tempo de tardança é apresentada na mesma profecia. Depois do desapontamento, pareceu mais significativa essa passagem. A visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. O justo pela sua fé viverá. Então observemos aqui que quando Carlos Fichte, já em 1842, pegou esse texto, essa profecia de Abacuque, e começa então a fazer aqueles gráficos, né? Igualmente os irmãos devem ter observado na nossa apostila, e assim desde a Igreja Adventista, o movimento de reforma, todos têm baseado nisso para explicar dar as suas explicações com relação aos quadros proféticos. Então aqui, irmão Carlos Fichte faz isso daí. Eles viram que realmente, já depois lá na tardança, que estava cumprindo ao pé da letra o que pudesse ver até que correndo passasse, né? Mas o que eles deixaram de perceber? Deixaram de perceber que nessa mesma profecia de Abacuque havia um indício de uma demora, de uma tardança. Mas que mesmo que houvesse uma tardança, que eles não fizessem o quê? Deixassem de vigiar. Mas fala ainda, vai mais forte o assunto. Ele explica que se tardar, espero, porque o justo virá pela sua fé, pela sua experiência pessoal. Então esse é o ponto que é muito importante nesse quesito. Por que nós estamos trazendo a questão da tardança? Porque aqui eles começam a observar realmente esse aspecto. Vamos então para a terceira pergunta, que nos diz o seguinte: qual parábola proferida pelo Mestre Divino ilustra a experiência do povo adventista? Então, nós já sabemos que é a parábola das 10 virgens. Temos prova disso? É o que nós vamos ler na sequência depois, no Grande Conflito 393. Outra pergunta é feita em Mateus 24, o que Cristo revela. E visto que Mateus 25 é continuação desse sermão profético, devemos concluir que o capítulo faz alusão aqui à igreja. Então Mateus 24, verso 37 até o verso 39, diz-nos o seguinte: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé, anteriormente ao dilúvio, opinavam, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho
do homem. Os irmãos observam aqui que é dito a respeito justamente de uma vinda. Então Mateus 24, verso 37, está anunciando sim a vinda de Cristo. Vamos ainda para o verso 42 até o verso 41, são sequências no caso. Diz-nos o seguinte: estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Falando da sequência da vinda de Cristo. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Muito bem. Então nós vemos aqui que a vinda de Cristo, conforme é falada, a vinda em glória, é um evento diferenciado, nós já bem sabemos. Mas a vinda a qual Jesus está mencionando, tanto no capítulo 24, depois ele vai entrar no capítulo 25, ele está fazendo alusão a outro acontecimento, que nós vamos ver na sequência dos textos. Então, termina e ainda vamos até o verso 51. Diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos, que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele servo mau disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os tumulentos, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Observemos aqui que antes da parábola das 10 virgens, que vai iniciar na sequência desse verso, que Jesus já fala a respeito da fidelidade vinculada à prudência. Então essa prudência mostra que esse servo, se ele realmente se coadunar com essas condições, ele será colocado em um lugar elevado e será colocado também o cuidado de todos os bens daquele senhor. Ao passo que o servo que não o faz, então esse fica na condição de servo infiel, a qual ele será colocado em um lugar onde haverá pranto e ranger de dentes. Leremos a nota em seguida. Atentemos então para a leitura do livro Grande Capítulo 393, a qual vai responder justamente a pergunta: qual parábola proferida pelo Mestre Divino ilustra a experiência do povo adventista? Para que nós chegamos à conclusão, qual é a razão que nós então tanto insistimos na questão da parábola das 10 virgens. Diz-nos o seguinte: a parábola das 10 virgens, de Mateus 25, ilustra também a experiência do povo adventista. Em Mateus 24, em resposta à pergunta dos discípulos relativa aos sinais de sua vinda e do fim do mundo, Cristo indicara alguns dos acontecimentos mais importantes da história do mundo e da igreja, desde o seu primeiro advento até o segundo, a saber, a destruição de Jerusalém, a grande tribulação da igreja sob a perseguição pagã e papal, o escurecimento do sol e da lua e a queda das estrelas. Depois disto, falou a respeito de sua vinda em seu reino e expôs a parábola que descreve as duas classes de servos que lhes aguardam o aparecimento. O capítulo 25 inicia-se com estas palavras: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Ou seja, Cristo fez todo aquele sermão profético e agora ele, falando com os discípulos todas as perguntas a quais eles haviam referido, e ele olhando e vendo as cenas de um casamento oriental, ele então fala: então o reino dos céus
será semelhante a 10 virgens. Ponto. Aí vem a explicação. Aqui se faz referência à igreja que vive nos últimos dias, a mesma que é indicada no fim do capítulo 24. Sua experiência é ilustrada nesta parábola pelas cenas de um casamento oriental. Então vejamos bem que tanto o final do capítulo 24 como o início do capítulo 25, que isso é dividido por uma questão escriturística, mas a contagem, a narrativa, ela é sequencial. Então nós vemos aqui que tanto um como o outro faz alusão ao mesmo acontecimento, que é a ilustração, que é a referência à igreja que vive nos últimos dias. Também a experiência do povo adventista. Então aqui já fica marcada e ratificada que essa parábola, ela não está aqui por acaso, mas além dela ser profética, ela ilustra a nossa experiência. Então é importante que nós busquemos essa identidade do passado, para que nós saibamos aonde é que no presente nós se encontramos na contagem, e em que verso da parábola nós encontramos também. Essa narrativa histórica que nós estamos ora abordando, nada mais é do que a própria experiência nossa do presente e também a experiência do futuro. Então nós vamos ficar bastante atento para cada ponto aqui trazido, para que assim nós possamos depois fazer a ligação para a segunda aplicação. Vamos então para a próxima pergunta, que é a pergunta de número 4. Nessa pergunta, nós vamos começar a colocar um ponto inicial para o verso 1 da parábola das 10 virgens. Então no capítulo 25 inicia de que forma? Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram para encontrar o esposo. Então esse é o verso 1 que fala de uma saída dessas virgens para encontro do esposo. E aqui no livro História da Redenção, na página 367, conforme a nota acima que os irmãos podem acompanhar na leitura, diz-nos o seguinte: o movimento que se espalhou sobre a proclamação da primeira mensagem correspondeu à saída das virgens. Observa os irmãos aqui que o ponto inicial da parábola das 10 virgens, ela está relacionada com o desenvolvimento da mensagem do primeiro anjo, com a proclamação da mensagem do primeiro anjo. Olha o que diz: o movimento que se espalhou sobre, ou seja, abaixo, dentro dessa mensagem, correspondeu na parábola à saída das virgens. Olha o que é dito ainda no grande conflito, na sequência da 393. A vinda de Cristo, como era anunciada pela mensagem do primeiro anjo. Quando iniciou a mensagem do primeiro anjo? Nós já sabemos que profeticamente ela nasce em 1798 com todos aqueles pregadores. Então a vinda de Cristo, conforme era anunciada pelo primeiro anjo, entendia-se ser representada pela vinda do esposo. A reforma espiritual que se generalizou sobre a proclamação de sua segunda vinda correspondeu à saída das virgens. Observa os irmãos o que era sair para encontrar com o esposo lá na primeira aplicação. A mensagem do primeiro anjo falava que Cristo estava às portas, que juízo logo adviria. E essa mensagem do juízo advindo fez com que as pessoas se despertassem do seu estado de apostasia e se preparassem para esse juízo que estava então às portas. Mais adiante tivemos uma data para tal, tivemos 18 de abril. Essa data então culminava em que o tempo de preparo precisava ser rápido, porque estava às portas, além do que eu poderia morrer também. Então aqui, conforme o texto é explicado, a pergunta é: o que corresponde na história com a saída das virgens? O movimento que começa a tomar corpo sobre a mensagem do primeiro anjo, ou a pregação da mensagem da próxima vinda de Cristo, conforme era pregada pelo primeiro anjo. Então ali justamente inicia a saída das virgens. Elas saem do seu estado de apostasia, vamos assim dizer, fazem uma reforma na sua vida, uma reforma espiritual. Isso então dá o quê? Corresponde à saída das virgens. Nesta parábola, como
na de Mateus 24, duas classes são representadas. Todas haviam tomado as suas lâmpadas, a Bíblia, e mediante sua luz saíram para encontrar o esposo. Mas, enquanto as loucas tomando suas lâmpadas não levaram azeite consigo, as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. A última classe tinham recebido a graça de Deus e o poder do Espírito Santo que regenera e alumia, tornando a palavra divina uma lâmpada para os seus pés e luz para o caminho. No temor de Deus, estudaram as Escrituras para aprender a verdade e fervorosamente buscaram a pureza de coração e de vida. Possuíam uma experiência pessoal, fé em Deus e em sua palavra, que não poderiam ser derrotados pelo desapontamento e demora. Isso falando das virgens prudentes. O que é que elas tinham? Uma experiência pessoal, individual. Falando agora das virgens loucas, fala assim: outras, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Haviam se movido por impulso de momento. Existia uma data pré-figurada. Então essa data mexeu com os seus temores, e agora fala: vamos então, se é que ele vem vindo, vamos acompanhar. E aí diz assim, ó, haviam se movido por impulso de momento. Seus temores foram excitados pela mensagem solene, mas haviam dependido da fé que possuíam seus irmãos. Estando satisfeito com a luz vacilante das boas emoções, sem terem a compreensão perfeita da verdade, olha só, e nem experimentarem uma genuína operação da graça no coração, então olha, o que eles tinham? Tinham toda a teoria da verdade, dependia do que os outros falavam a respeito do campo profético, mas não tinham tido uma experiência pessoal. Então essa falta de experiência pessoal e não nem terem experimentado uma genuína operação da graça no coração, levou elas a ter uma vida do quê? Uma vida de negligência. Olha o que diz o texto ainda. Tinham saído para encontrar-se com o Senhor. Olha só. O que era sair aqui? Tinham feito algo, despertado algo para encontrar com o seu Senhor. De que forma? Cheios de esperança, com a perspectiva da imediata recompensa, mas não estavam preparados. Diz o texto aqui, olha, mas não estavam preparados para a demora e desapontamento. Quando vierem as provações, faltou-lhes a fé e sua luz se tornou bruxuleante. Gostaria de enfatizar aqui hoje sobre as virgens loucas. Os irmãos estão observando aqui que pela nossa leitura, uma classe prepara. Sabemos que o óleo representa o Espírito Santo, e o Espírito Santo entronizado no coração, há uma transformação do caráter. Enquanto as virgens loucas tinham tinha lâmpada também, mas não caíram na rocha eterna. Observa os irmãos que isso, traduzindo na prática, nenhuma daquelas pessoas que se despertaram na mensagem do primeiro anjo se auto-julgavam virgem loucas, de forma nenhuma. Sempre elas galgavam e queriam ser virgem prudente. Sempre elas almejavam isso daí. Só que, na verdade, esse fato é só entre a alma e Cristo. Nós, aqui externamente, nós não podemos, nós não vemos, nós não temos esse dinamismo para julgar quem é prudente e quem é louco. Porém, os textos, eles são bastante claros quando eles dizem que uma regenerou a sua vida e teve uma experiência abundante, teve uma experiência pessoal, pesquisaram por si próprio. Toda essa pesquisa, todo esse despertamento que houve, tanto de prudente como louca, todas elas saíram para encontrar com o esposo. Mas uma classe estava firme no propósito de que essa era uma verdade divina. Posso eu estar errado, mas a verdade não erra. Já a virgem louca não. Ela se torna louca, vamos assim dizer. Ela não nasce virgem louca. É que Jesus, olhando aquele casamento, ele antevê a situação. Mas na verdade é que ninguém sai uma virgem louca. Mas poderá ser uma virgem louca no final, quando vem a prova e a pessoa não tem uma experiência abundante. Porque é sempre negligenciada a demora para amanhã. O pecado é sempre deixado para ser resolvido, uma desavença,
um problema com os irmãos, sempre deixado para o acaso. Aqui está dizendo que a Virgem prudente, ela só chama-se prudente, como Jesus fala no capítulo 24, o servo fiel e prudente, o servo fiel e prudente, ele está falando justamente que o prudente é aquele que antevê, ele não vai esperar cair no buraco, para que ele saiba que tem um buraco, ele viu que alguém já caiu naquele buraco. Então nós também, da mesma forma, nós precisamos estar atentos nesse quesito, de sermos então prudentes. Vamos então para a quinta pergunta. O que significa a tardança do esposo? Nós vemos aí conforme a pergunta 4, nós já sabemos que a saída das virgens, o que corresponde a essa saída das virgens, justamente foi o proclamar a mensagem do primeiro anjo, que falava justamente a respeito da segunda vinda de Cristo e que levava as pessoas a fazer uma reforma espiritual. Ele saía do seu estado de apostasia para encontrar então com o juízo próximo, conforme a mensagem angélica ela relatava. Já a quinta pergunta vai diretamente no aspecto do título da lição desse sábado. Tardança. Nós vamos ler a partir da oitava pergunta, sétima, oitava pergunta, nós vamos entrar no outro quesito que é o clamor da meia-noite. Mas o que significa a tardança do esposo? E nesse tempo de incerteza, o que se manifestou? Havia diferença na dormência de cada classe? Todavia, o que começa a ocorrer durante o tempo de tardança com a classe que aguarda mais clara luz? Então o livro de Cantares, no capítulo 5, versículo 2, veja bem como é que ele esboça esse aspecto. Eu dormia, mas meu coração velava. A primeira parte, vou me deter nesse primeiro aspecto. Então, a dormência de uma classe e a dormência de outra, né? Então nós vemos aqui, muito embora as duas estivessem dormindo, mas uma dorme velando e a outra dorme de outra forma. Diz o texto do livro Grande Conflito, na sequência 394 e 395, diz assim, falando do aspecto da tardança. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Pela tardança do esposo é representada a passagem do tempo em que o Senhor era esperado, o desapontamento e a aparente demora. Então a pergunta 5, a primeira parte da pergunta fala-nos o seguinte: o que significa a tardança do esposo? Ou seja, conforme Cristo era esperado ali no dia 18 de abril, e Cristo não vem no dia 18 de abril, inicia-se então a tardança da parábola das 10 virgens. Ali iniciou a tardança, conforme o texto aqui explicado. E o tempo, diz assim, é representado a passagem do tempo em que o Senhor era esperado, o desapontamento e a demora. Aí fala assim a respeito, nesse período, lá na história, na prática, nesse tempo de incerteza, o interesse dos que eram superficiais e não de todo sincero começou a logo vacilar, arrefecendo seus esforços. Mas aqueles cuja fé se baseava no conhecimento pessoal da Escritura Sagrada tinham sob os pés uma rocha que as ondas do desapontamento não poderiam derruir. Tosquenejaram todas e adormeceram. Uma classe na indiferença e abandono de sua fé. Outra, esperando pacientemente até que mais clara luz fosse proporcionada. Todavia, na noite de prova, a última, ou seja, as virgens prudentes, pareceu perder até certo ponto o zelo e devoção. Os que eram medianamente dedicados e superficiais não mais puderam apoiar-se à fé de seus irmãos. Cada qual tinha de por si mesmo ficar em pé ou cair. Veja bem a diferença entre uma classe e a outra. Uma classe manteve firme o seu projeto, mas, segundo o texto aqui, até certo ponto, perdeu o seu grau de zelo e confiança. Porém, isso não queria dizer que estava semelhante a outra classe que já dorme na indiferença da sua fé e no abandono da mesma. Então existe uma diferença entre nós abandonarmos aquilo que nós cremos. Olha só, não tinha mais onde se apegar, cada um tinha que se suster pelo seu conhecimento, e uma classe diz que aqui ela só teve um conhecimento superficial,
sem ter uma compreensão completa, perfeita da verdade, não poderiam se assegurar nesse período de crise. E agora então ao quê? Olha só, história da redenção na sequência 367. Depois que o tempo definido passara, ou seja, 18 de abril, os verdadeiros crentes ainda estavam unidos na crença de que o fim de todas as coisas estava às portas. Mas logo tornou-se evidente que eles estavam perdendo, em alguma medida, seu zelo e devoção, caindo no estado denotado da parábola pelo sono das virgens durante o tempo de tardança. Então, ainda por algum tempo, os crentes ficaram como? Unidos, de que o fim de todas as coisas estava às portas. Mas que logo tornou-se evidente que eles também estavam perdendo, em alguma medida, o zelo e a devoção, e caindo em que estado da parábola? No estado do adormecimento das virgens, que é justamente no tempo de tardança. Então, muito esclarecedor esses textos aqui. Então, nesse tempo de incerteza, o que se manifestou? Quem na verdade estava a aguardar, né? A pergunta: havia diferença na dormência de cada classe? Com certeza havia diferença. Todavia, o que começa a ocorrer durante o tempo de tardança com a classe que aguarda mais clara luz? Então, com mesmo que ele tinha dormido diferença, mas com o passar do tempo foi tornando claro que também as virgens prudentes estavam perdendo de alguma forma o zelo e a devoção. Então, meus queridos irmãos, então nós vemos aqui que a questão da Virgem Prudente e Virgem Louca, que isso é resultado, obviamente, nós bem sabemos, daqueles que realmente se rendem a aceitar a Cristo, a justiça de Cristo pela fé, e isso entronizado no coração faz uma transformação na vida e no caráter. Bem sabemos que o trigo e o joio está relatando o mesmo aspecto, do servo fiel do servo infiel. Então tudo está vinculado à justificação pela fé. Então não vai ser salvo ninguém sem a justificação pela fé. Não será selado ninguém sem que ele tenha caído na rocha e ter tido uma experiência pessoal com Cristo. Essa experiência pessoal, já falo o próprio termo, ela é individual, ela é pessoal. Ninguém pode fazer, eu não posso fazer nada pelo meu próximo. Muito embora a minha influência poderá alcançá-lo, tanto o meu bom exemplo como o meu mau exemplo, dependendo do raio de influência que cada um de nós temos, isso não implica em questão de caráter. Caráter ele não pode ser transferido. Cada um tem o caráter e é isso que vai ser pesado na balança no santuário celestial. Sexta pergunta diz-nos o seguinte: devido a ter havido fanáticos que se inseriram nas fileiras adventistas, a obra toda era condenável? Que proclamação tendia prontamente a reprimir o fanatismo? Olha só, então mesmo em todos os movimentos religiosos, Deus tem levantado, mas juntamente Satanás tem colocado ali, infiltrado os seus agentes, né? Então aqui no grande conflito, na sequência, diz assim: o fato de alguns fanáticos se haverem imiscuído nas fileiras dos adventistas não constitui o maior motivo para julgar que o movimento não era de Deus, do que a presença de fanáticos e enganadores na igreja no tempo de Paulo ou Lutero fora razão suficiente para condenar sua obra. Então, nós sabemos que algumas pessoas acabam se escandalizando com a atitude de pessoas fanáticas, realmente isso o texto está explicando aqui, mas isso não ficou isento, mesmo na época do apóstolo Paulo, mesmo de Martinho Lutero, dessas pessoas por ali se adentrarem. Mas nem por isso a obra não seria de Deus. Então, a obra de Deus, mas as pessoas individuais que caem no fanatismo, isso é uma página à parte. Então, continua assim: desperte do sono o povo de Deus e inicie com fervor a obra de arrependimento e reforma. Investigue as Escrituras para aprender a verdade como é em Jesus. Faça a sua consagração completa a Deus e não faltarão evidências de que Satanás ainda se acha em atividade e vigilância. Com todo o engano possível manifestará ele seu poder, chamando em seu auxílio os anjos caídos do seu reino. Então, se cada um de nós realmente estivermos no processo de vigilância, se fizermos um aprimoramento da nossa carreira cristã, nós vamos ver que Satanás está em evidência. Jesus, quando esteve na terra, por ocasião já do cumprimento da sua morte, quando ali Pedro
diz que de forma nenhuma que não ia permitir que isso acontecesse, Jesus o repreendeu, dizendo o quê? Afasta de mim, Satanás. Então muitas vezes Satanás tem usado de vários artifícios para impedir que o nosso progresso espiritual ou para nos mantermos firmes nessas promessas, né? A sequência da nota conclui da seguinte forma: não foi o proclamar o segundo advento que criou o fanatismo e divisão. Olha só, não foi o proclamar o segundo advento que criou o fanatismo e divisão. Vamos ver o que é que criou? Ou o que é que impedia isso? Esses apareceram no verão de 1844, quando os adventistas estavam imersos em dúvidas e perplexidade no tocante à sua verdadeira posição. Então nós vemos aqui que conforme quando aqueles irmãos na tardança não sabiam a que posição tomar, ali surgiu o fanatismo. Cada um já começando a tomar uma posição extrema justamente para dar uma satisfação, o orgulho ferido e assim dar uma satisfação ao seu semelhante. Mas agora Deus tinha algo justamente para impedir que isso acontecesse. Aí diz assim, olha, ao anunciar a mensagem do primeiro anjo, aliás, o anunciar da mensagem do primeiro anjo e do clamor da meia-noite, tendia diretamente a reprimir o fanatismo e a discórdia. Então agora veja bem, a mensagem do primeiro anjo, anexo ao clamor da meia-noite, já pós-tardança, a tardança já havia acontecido, já havia um desperto ali no clamor da meia-noite, agora tendia a fazer o quê? A dissuadir, a acabar com essa parte do fanatismo e também da discórdia. Diz aqui, os que participavam desse solene movimento estavam em harmonia, enchia-lhes o coração o amor de uns para com os outros e para com Jesus, a que esperavam ver brevemente. Uma só fé, uma só esperança, os elevavam acima do domínio de qualquer influência humana, demonstrando-se um escudo contra os assaltos de Satanás. Então, quando acontece o clamor da meia-noite, quando eles descobrem, nós vamos observar na sequência o que foi o clamor da meia-noite. O irmão Mateus vai abordar esse assunto nas próximas perguntas. Então nós vamos ver aqui que o clamor da meia-noite fez o que com eles? Uniu esse grupo novamente. Uniu esse grupo. Por quê? Porque eles tiveram um tempo indicado. E esse tempo estava a quanto tempo do momento que eles estavam vivendo? Isso foi descoberto no verão. No outono, 22 de outubro, Cristo está às portas, seria o final das 2.300 tardes e manhãs, que subentendia ser então a próxima vinda de Jesus. Então essa mexida fez com que Satanás então não conseguisse mais a discórdia para que era o grande objetivo, para que o povo de Deus perdesse de vista a Jesus. Muito bem, vamos então para a sétima pergunta, que é a pergunta que eu encerro a minha participação nessa lição. Justamente vai entrar no quesito já do título dessa lição do dia. Tardança foi abordado agora por mim e clamor da meia-noite eu vou entrar nessa pergunta, mas aí será o irmão Mateus que fará essa explanação. Mas a pergunta 7 faz o seguinte: quando foi que começaram a proclamar o clamor da meia-noite? Em que momento começou a proclamar o clamor da meia-noite? Então vejamos bem que nós vemos agora na pergunta anterior que justamente o fanatismo e a discórdia ocorreu no verão. Agora nós temos que entender que o verão são 3 meses. Então também no verão iniciou-se o quê? Deu-se o clamor da meia-noite, já na parte final do verão. Quando diz assim, no meio do verão, vamos assim dizer, no verão de 1844, período de tempo intermediário entre a época que a princípio se propusera dever-se terminar os 2.300 dias e o outono do mesmo ano, até onde, segundo mais tarde se descobriu, deveria chegar, a mensagem foi proclamada nos próprios termos da Escritura. Aí vem o esposo. O que é a mensagem clamor da meia-noite? Olha só, o que diz lá? Vamos para Mateus 25, 5 a 7. Então diz o quê? O Mateus 25, 5 fala o quê? E tardando o noivo, tosquenejaram todas e dormiram. Olha qual diz o texto. 25, 5. E tardando o noivo, tosquenejaram todas e dormiram. E adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram
e prepararam as suas lâmpadas. É muito importante aqui ressaltar essa linguagem que a Escritura Sagrada nos traz, pelo seguinte fato: na parábola das 10 virgens, é somente uma classe que é salva. É somente uma classe. Há aqueles que realmente se contrapõem a isso daí, dizendo que o clamor da meia-noite não há tempo de preparo. Mas o próprio texto da Escritura está dizendo: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Agora a pergunta é: as virgens serão chamadas virgens loucas porque faltou tempo ou porque houve negligência individual? Então bem sabemos que é porque houve negligência individual. Já lemos os caracteres de uma virgem prudente e de uma virgem louca. Então, prudente ou louco, quem há de definir isso somos nós na nossa individualidade. Por isso que o próprio termo do verso 6 de Mateus 25, ele fala a respeito. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, e a mensagem desse clamor, essa mensagem é o quê? Aí vem o esposo. Não é aí veio o esposo. Não é o esposo chegou, mas anunciando a aproximação dele, anunciando a sua proximidade. Vejamos bem que em 1844, o que constitui essa mensagem? Justamente no verão, entre a primeira data, que era a primeira data que foi na estação da primavera, e a segunda data, que era na estação do outono. E ele estava na metade do caminho. Então, bem no meio, entre as duas datas, compreendeu-se o clamor da meia-noite, que nas perguntas sequenciais serão então ali abordadas. Então, mas muito bem, o clamor da meia-noite se deu justamente no verão. Por que aí vem o esposo? Aconteceu isso. Porque agora, desde 1798, vinha pregando que o esposo haveria de vir quando? 18 de abril. Vamos assim subentender. O juízo. Agora, quando chega no verão, só faltavam menos de 90 dias para a vinda do esposo. Então, com a mesma urgência da Escritura Sagrada de Mateus 25, 6, olha, aí vem ele. Então, o texto coaduna com o ponto histórico, profético que foi aqui relatada, dizendo que essa mensagem se deu justamente nos próprios termos da Escritura, aí vem o esposo. Deus possa abençoar cada um de nós e que nós possamos dia a dia buscar pureza de coração e de vida, para que também na nossa experiência tenhamos uma experiência abundante, uma experiência relevante, e que possamos realmente ser luz ao mundo, sermos realmente o sal, fazermos a diferença em todos os quesitos da nossa modéstia cristã, em todos os quesitos do nosso linguajar, de forma que realmente, assim como Pedro, ainda que quis negar que não era um dos discípulos, assim Tindela então disse o quê? Até a tua voz é igual. Que essa seja a nossa experiência, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.